Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Carlos Colect, sou psicanalista, filósofo, teólogo, e eu queria comentar algo sobre a lei dentro do campo bíblico, que para o hebreu é chamado Torá. No meu último livro, o título é Este Mundo Precisa de Lei, o princípio divino da unidade do ser. Ali eu falo sobre a necessidade de rever alguns princípios eternos, algumas questões da lei. Eu faço ali uma análise social acerca da paternidade, quanto que o esvaziamento e o declínio da paternidade na sociedade acaba afetando as questões da convivência, questões dos limites, ou seja, do princípio da lei no psiquismo. E eu faço a proposta, usando elementos da teologia bíblicos, como, por exemplo, os 10 mandamentos, como que é importante e existe uma necessidade hoje de nós retornarmos a estes princípios, entendermos, ampliarmos. Eu falo ali, amplio o sentido dos 10 mandamentos a partir do hebraico, do pensamento hebraico, do texto hebraico. E só que dentro da igreja cristã, grande parte dela ainda reverbera o dogma de que estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. E isso vem desde lá do segundo século, com o antissemitismo, né, o primeiro século, enfim, que existia já o antissemitismo, e Agostinho, no livro A Cidade de Deus, acaba gerando uma teologia da substituição, tirando Israel dos planos divinos, e tudo aquilo que compreende Israel como a lei, por exemplo. Então, surge, ao longo da história, a ideia de que agora estamos no tempo da graça, não mais da lei. Inclusive, Marcião, que foi um bispo lá do segundo século, ele diz nos seus textos que o Deus do Antigo Testamento, da lei, era ruim, era mau, e que agora o que valia era o Deus do Novo Testamento. Então ele cria essa dicotomia, esses dois deuses, como se a lei realmente fosse invalidada, como se a ideia de um Messias não existisse sem a lei. O que isso é engano. Se você for estudar todo o contexto bíblico, o Messias, ele é uma figura que precisa carregar a Torá. E lógico, as pessoas têm uma ideia muito equivocada da lei. Elas pensam na lei apenas na ideia dos sacrifícios que havia, ou, enfim, a lei ali é muito ampla, né? Tem leis cerimoniais, leis sacrificiais, leis ritualísticas, leis morais, leis de diversas formas e que a gente precisa compreender. Então, dizer que a lei não vale mais quer dizer que a gente pode matar, pode roubar. Não é bem assim. Bom, é preciso compreender o princípio da lei, não a literalidade dela. E aqui no versículo do Lucas, do livro de Lucas, capítulo 16, verso 16, Jesus aparece dizendo essa frase: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Eu peço desculpa que eu estou gripado, meu nariz está meio congestionado. Bom, muitos usam, dentro da igreja protestante, cristã, que a lei e os profetas duraram até João. Veja bem, está no texto. Mas será que está mesmo? Essa palavra duraram, ela não está no texto original. Seria a lei e os profetas até João. E essa palavra até, ela pode ser também tanto quanto, ou seja, a lei e os profetas tanto quanto João. Ou seja, o reino de Deus é anunciado e todo homem precisa se esforçar para entrar nele. Ou seja, desde a lei e os profetas, tanto quanto em João. Ou seja, não mudou nada. Tanto que no verso 17 ele diz:
E é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. E essa palavra tio, ela, segundo o pensamento hebraico, seria a letra Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Ou seja, então Jesus está falando, ó, pode passar os céus e a terra, mas o que está ali não vai passar. Porque é um princípio eterno. Então, ele não exclui nada. E Jesus está dentro de um contexto aqui, mas por que ele fala isso? Lucas 16 inicia com a parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel, aquele administrador daquela casa, daquele senhor, que diz ali o texto que estava desperdiçando, dissipando os bens do seu senhor. E ele foi mandado embora. E daí ele teve uma ação aqui e tal, que não convém explicar aqui agora. Mas Jesus estava falando da questão do dinheiro. E no último versículo ali fala: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Ou seja, judeus ali, fariseus avarentos, que amavam o dinheiro. E estavam zombando de Jesus. O que Jesus está falando? Olha. E daí que Jesus fala disso. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Daí ele fala da lei. Quando ele fala isso, ele cita a lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Daí ele segue falando a parábola do homem rico e do mendigo. O homem rico estava lá, morreu, e o mendigo também morreu, e eles foram para o seio de Abraão. Quer dizer, o mendigo foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. E ficou clamando para que tivesse misericórdia dele, molhasse a boca dele com água. E aqui daí o rico, ele quer, né, receber ajuda, e daí ele diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão, ele lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lógico, isso aqui é uma agadá, é uma parábola. E Jesus está trazendo aqui a ideia da importância de Moisés, da lei dos profetas. Eles têm, ouça eles. Mas Jesus está falando do dinheiro. Começou com a parábola do mordomo infiel. Daí tem os fariseus avarentos que zombavam de Jesus. E Jesus segue falando da parábola do rico, do Lázaro e do mendigo. E coloca aqui a lei e os profetas como importante. Ele está, na essência, ali falando do uso do dinheiro, falando do uso dos bens materiais, daquilo que é efêmero, daquilo que é externo, mas usar com forma responsável dentro daquilo que é o princípio da Torá para o hebreu, e que está na Torá, que é a tzedakah mishpatim, que é retidão, que é justiça. Usar
para exercer justiça e retidão. E quando Jesus se depara ali com os fariseus, que seriam os que têm a lei, ele usa a lei e diz: olha, a lei diz o seguinte: se você casa com outra mulher, você está em adultério. Vocês são como isso, a lei ainda continua existindo. Vocês estão casados com Mamon. Vocês dizem que estão casados com Deus, têm uma aliança com Deus, são filhos de Abraão, mas vocês servem a outro. Estão casados com outro, têm aliança com outro. Vocês estão adulterando. Vocês estão no engano, vocês estão numa falsidade. Ou seja, não estão utilizando o princípio da Torá, que é tzedakah e retidão, mishpatim. E o pano de fundo desse caminho histórico ali, onde está no primeiro século, é que os judeus não se davam com os samaritanos também. E é uma rixa que começa lá no exílio. Teve o exílio babilônico no século 6 a.C., onde os judeus foram exilados, que era o reino do sul. Israel foi dividido no reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul foi para esse exílio babilônico, voltou para a terra, permaneceu com a Torá, pelo menos a letra da Torá. E o reino do norte, que é a casa de Israel, onde tem a Samaria, os samaritanos, foram levados cativos também pela Síria, mas perderam a identidade. Perderam, se misturaram com os povos e foram considerados gentios pelos judeus. Então os judeus se orgulhavam sobre os samaritanos. Se você for ver as parábolas de Jesus, ele está sempre trazendo essa ideia. E os judeus são aqueles que têm a lei, e vocês não. Aqui nessa parábola, o mendigo ele está nessa posição dos samaritanos. E o rico é o judeu, que acha que tem, mas que despreza o sermão. E Jesus traz essa lei ali para eles, dizendo: olha, a lei permanece e vocês não estão utilizando bem o que lhe é dado. Vocês não estão sendo bons mordomos. Vocês estão sendo mordomos infiéis. Não estão sendo bons administradores daquilo que Deus deu para vocês. Vocês estão amando mais os bens e as coisas do que o próprio ser. Então, nesse contexto é que Jesus fala da lei. Está vigorando e ele usa a lei. Então, é preciso viver o princípio da lei. Então, seria mais ou menos isso aí que eu gostaria de refletir. É um engano pensar que a lei durou até João. Existem algumas questões da lei que precisam ser vistas, entendidas, compreendidas, mas não deixou de existir.